Bom dia, pessoal. Hoje, a nossa aula de hoje é uma das afecções pleurais chamadas de pneumotórax, né? E o que é o pneumotórax? Aqui vocês estão vendo uma imagem de um raio-x de tórax, onde vocês estão vendo toda a região do mediastino, a área cardíaca, tudo deslocado para o lado esquerdo, né? E aqui vocês estão vendo uma presença de um grande acúmulo de ar no hemitórax direito, inclusive desviando esse mediastino para o lado esquerdo. E vocês, se vocês observarem melhor, aqui vocês não estão, aqui nesse lado do parênquima pulmonar do lado esquerdo, vocês estão vendo a trama vascular, né, que são esses vasozinhos aqui. No entanto, aqui vocês não veem trama vascular. Então, o que, é que vocês estão vendo aqui? Um acúmulo de ar no espaço pleural, que é nada mais é do que a definição do pneumotórax. Então, o que é o pneumotórax? Acúmulo de ar no espaço pleural. Então, o que é esse espaço pleural? Aqui vocês estão vendo a imagem, né, de um raio-x de tórax, onde vocês estão vendo aqui, ó, o parênquima pulmonar esquerdo, o parênquima pulmonar direito, o parênquima pulmonar esquerdo, ambos revestidos por um folheto, que é a pleura visceral, né? Então, ela é revestida pela pleura visceral, e a parte interna da caixa torácica, ela é revestida por um folheto pleural chamado folheto parietal. Entre ambos os folhetos há um espaço, né? Um espaço virtual que ele existe, mas ele não dá para a gente ver, que tem ali o líquido pleural que a gente chama espaço pleural. Então, quando há o acúmulo de ar no espaço pleural, ou seja, entre o folheto parietal e o folheto visceral, nós chamamos essa afecção pleural de pneumotórax. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, olha aqui, ó, bem parecido com aquela imagem que nós vimos no raio-x da primeira imagem lá. Então, vocês estão vendo aqui a quebra de continuidade da caixa torácica. Isso pode ocorrer devido a quê, Eduardo? Pode ocorrer por uma perfuração por uma arma de fogo, pode ocorrer por uma fratura de costela, pode ocorrer por uma perfuração por arma branca. Então, nós sabemos que esse folheto aqui, que é o folheto visceral, ele fica intimamente ligado àquele outro folheto que fica aqui, que é o folheto parietal. E quando eles se separam, como está acontecendo aqui, né? Olha aqui, ó, um aumento grande entre esses dois folhetos, do espaço desses dois folhetos, nós chamamos isso de pneumotórax. Então, era para ter isso aqui, ó, um espaço mínimo ali entre o folheto parietal e o folheto visceral. Então, o acúmulo de ar nesse espaço pleural nós chamamos de pneumotórax. E aí a pergunta é, Eduardo, por que se deu esse acúmulo de ar no espaço pleural? Nessa situação aqui, o que, que a gente está vendo que está proporcionando esse acúmulo de ar no espaço pleural? Houve a descontinuação do tecido da caixa torácica e houve a entrada de ar do meio externo para o meio interno. E aqui que tínhamos uma pressão negativa, agora passa a ter uma pressão positiva, e isso faz o quê? Leva ou favorece o parênquima pulmonar ao colapso. Então vocês estão vendo que a tendência natural é que todo esse parênquima pulmonar direito aqui esteja colapsando, fazendo o que a gente chama de uma atelectasia maciça e, consequentemente, ainda desviando, né, toda a região do mediastino, inclusive comprimindo o coração para o lado esquerdo. Então, isso é o que a gente chama de pneumotórax, acúmulo de ar no espaço pleural, e ele ocorreu devido a essa descontinuidade aqui. No entanto, nós poderemos ter um pneumotórax onde a descontinuidade pudesse ser aqui, né? Então, se a gente tivesse aqui a perfuração do pulmão e a saída do ar do pulmão, lembra que o ar entra por aqui, né? Pela traqueia, pelas vias aéreas superiores, traqueia, os brônquios principais, e aí, se o ar sai daqui e por um orifício aqui, uma perfuração, ele vai para o espaço pleural, também pode acontecer o pneumotórax. Só que esse pneumotórax aqui, ele seria um pneumotórax fechado, porque não teria continuidade do meio externo. Já esse outro pneumotórax aqui é um pneumotórax que a gente chama de aberto, né? Então, vocês estão vendo que está entrando o ar do meio externo para o meio interno. Então, vamos lá. O que é o pneumotórax? Acúmulo de ar no espaço pleural.
Em relação à sua classificação, o pneumotórax ele pode ser classificado de acordo com a sua etiologia em pneumotórax espontâneo. Eduardo, dê um exemplo de um pneumotórax espontâneo. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que nascem com o que a gente chama de blebs. Blebs nada mais são do que bolhas no pulmão. E havendo uma perfuração espontânea, uma ruptura espontânea dessas bolhas, esse indivíduo pode romper uma bolha do pulmão e esse ar que está dentro do pulmão ir para onde? Para o espaço pleural, fazer um pneumotórax. Outro exemplo de pneumotórax espontâneo. Às vezes você tem um paciente, ele faz uma pneumonia necrotizante, ele começa a necrosar o tecido elástico pulmonar e rompe esse tecido elástico e extravasa ar para o espaço pleural. Então, pode levar a um pneumotórax espontâneo. Uma outra situação, às vezes um paciente com a cavitação de uma tuberculose, e aí isso também pode perfurar o parênquima pulmonar e levar ao extravasamento de ar para o espaço pleural. Então, todos esses 3 exemplos que eu dei são exemplos de pneumotórax espontâneo. Pneumotórax traumático, Eduardo, pode ser uma perfuração por arma de fogo, uma perfuração por arma branca, né, levando uma descontinuidade do tecido da caixa torácica, pode ser uma própria fratura de costela perfurando o parênquima pulmonar. Então, tudo isso é o que a gente chama de pneumotórax, de acordo com a sua etiologia, de pneumotórax traumático. Já o pneumotórax iatrogênico, ele pode ser, por exemplo, vai-se fazer uma punção de uma veia subclávia. Então, o médico, na hora que vai fazer essa punção, ele pode perfurar o parênquima pulmonar e fazer o que a gente chama de pneumotórax iatrogênico. Uma outra situação, às vezes até mais comum antigamente, se colocava volumes pulmonares muito, quando os pacientes iam para o tubo orotraqueal e para a ventilação mecânica invasiva, esses pacientes eles eram ventilados com pressões altas, com volumes correntes altos, e isso favorecia o quê? A chance de haver uma perfuração do parênquima pulmonar. Então, esse parênquima pulmonar perfurava, fazia o pneumotórax e havia o extravasamento de ar para o espaço pleural. Mas, por exemplo, o paciente vai fazer uma biópsia, aí ele pode perfurar o pulmão. Tudo isso são situações de iatrogenia. O paciente vai fazer uma traqueostomia, pode ter uma perfuração do pulmão, uma ventilação inadequada, todas situações de iatrogenia. Então, quanto à etiologia, o pneumotórax ele pode ser classificado em espontâneo, traumático e iatrogênico. Quanto ao tipo, a gente já falou, né, o pneumotórax aberto é quando há descontinuação do tecido da caixa torácica, e o pneumotórax fechado é quando esse tecido de caixa torácica é preservado, no entanto, há uma perfuração do pulmão e extravasamento de ar aqui para o espaço pleural. Então, esse outro tipo de pneumotórax a gente chama de pneumotórax fechado. Então, aqui, ó, situações que possam levar ao pneumotórax espontâneo. A gente já falou, né? Blebs, um próprio paciente com a DPLC, que faz aquelas bolhas enfisematosas, pode romper. Um paciente asmático em crise, ele pode gerar tanto auto-PI, perimperinsuflação, que ele pode favorecer a um pneumotórax espontâneo. A tuberculose pulmonar, como eu falei, né, pode fazer uma cavitação, uma bolha, e isso pode vir a romper. Neoplasias, então, ou seja, câncer de pulmão pode gerar doenças necrotizantes e romper a unidade alveolar e há o extravasamento de ar para o espaço pleural. Pneumonias necrotizantes, como a gente também já comentou anteriormente. Então, todas essas são situações do que a gente chama de favorecimento a um pneumotórax espontâneo. Já o pneumotórax traumático, né? O pneumotórax traumático, ele pode advir de uma perfuração por arma de fogo, né? Por uma agressão por arma branca, né? Então, uma facada, alguma coisa, uma própria fratura de costela. Então, tudo isso pode ser situações de pneumotórax traumático. Já o pneumotórax iatrogênico, né, nós já falamos também, né, um acidente de punção, o paciente vai puncionar uma veia, né, e aí termina, o médico vai puncionar uma veia, termina perfurando o pulmão do paciente. Uma toracocentese, às vezes vai tirar líquido do pulmão por uma toracocentese e termina perfurando o pulmão. Uma biópsia pulmonar percutânea, às vezes vai fazer uma retirada de
de um pedacinho do pulmão para biopsiar e termina perfurando, uma traqueostomia ou mesmo a ventilação mecânica por pressão positiva. Então, todas essas também são situações que podem culminar com o aparecimento de um pneumotórax. Em relação à fisiopatologia do pneumotórax, primeiro, uma lesão externa, a ruptura do folheto parietal, consequentemente fluxo de ar do ambiente para o interior do espaço pleural. Já uma lesão interna, nós temos a ruptura do folheto visceral e fluxo de ar do interior do alvéolo para o interior do espaço pleural. Então parece ser bem fácil, né, a fisiopatologia do pneumotórax. Vai depender do folheto que está rompendo. Se eu tenho uma ruptura do folheto parietal, eu tenho uma lesão externa. Se eu tenho uma ruptura do folheto visceral, eu tenho uma lesão interna com a ruptura da unidade alveolar. Quais são os sinais e sintomas de um paciente que está evoluindo com pneumotórax? Primeiro, quando aquele ar ocupa o espaço pleural, ele vai comprimindo o pulmão e isso vai gerando uma dor aguda no tórax. Há uma sensação de dor, de opressão, inclusive. Os pacientes relatam essa dor em opressão, de aperto no peito. Pode até se confundir com um infarto agudo. E ela é progressiva, ela vai aumentando. Há a sensação de opressão, como eu falei. Pode ter uma tosse seca e irritativa, porque quando vai comprimindo os brônquios e bronquíolos, isso vai irritando, vai favorecendo os receptores tussígenos. Pode ter um ataque de espineia, o paciente vai começar a fazer atelectasia, hipoxemia, vai aumentar a frequência respiratória, vai ficar mais cansado. Pode apresentar, numa fase mais avançada, o batimento de asa de nariz, que é sinal de aumento do trabalho respiratório. Vai evoluir com hipoxemia, e é claro, o tamanho da hipoxemia vai depender do tamanho do pneumotórax. Se é um pneumotórax pequeno, provavelmente a hipoxemia é menor. Se já é um pneumotórax maior, com atelectasia de todo um parênquima pulmonar, ele vai ter uma importante dessaturação. A expansibilidade torácica naquele pulmão vai estar reduzida, né? Então você vai ter aquele pulmão bem aberto assim, né? Bem aerado. No entanto, ele não vai ficar tendo uma boa expansibilidade e um bom recolhimento. A redução no som vesicular, então quando você bota o estetoscópio, é a mesma coisa. Se eu chegasse aqui, ó, e dissesse, eu vou botar o estetoscópio aqui para auscultar esse pulmão. Ou seja, o pulmão está aqui, então praticamente eu não vou auscultar nada, né? Então aqui, ó, se eu chego aqui e digo, eu vou botar um estetoscópio aqui na parede torácica para auscultar, eu não vou auscultar nada. Olha aqui como vai estar reduzido o som vesicular. Lembrando que o som vesicular ele só chega aqui, no parênquima pulmonar. Né? Então, som vesicular diminuído ou abolido. Se a gente for pegar e for fazer uma percussão do tórax, esse tórax vai estar só com muito presença de ar ali, vai estar parecendo aqueles tambores, né? Um som que a gente vai chamar de som timpânico, a percussão. O paciente pode ter cianose, essa cianose é devida à hipoxemia, palidez, né? Ele pode começar a ficar pálido, ter uma sensação de desmaio, inclusive. Inicialmente, ele vai ter taquicardia, aumento da frequência cardíaca para tentar compensar, mas se não for corrigido e esse pneumotórax só for aumentando de tamanho, pode evoluir para uma bradicardia devido a uma compressão da área cardíaca, redução do débito cardíaco e pode inclusive evoluir para uma parada cardiorrespiratória seguida dessa bradicardia. E pode inicialmente ter uma hipertensão e numa fase mais acentuada do pneumotórax, uma hipotensão, inclusive uma redução do débito cardíaco. Então, do ponto de vista de percussão, se a gente vai percutir o tórax desse paciente, o que a gente vai observar é exatamente aquele som timpânico, com grande presença de ar no espaço pleural. O pneumotórax ele é conhecido como pneumotórax hipertensivo quando há uma grande quantidade de ar no espaço pleural, ele desvia, leva ao colapso do pulmão, no caso aqui do pulmão direito, e começa a desviar o mediastino para o lado esquerdo. Então, desvio do mediastino, colapso pulmonar, shunte artério venoso, ou seja, o sangue passa pelo pulmão e não é oxigenado,
uma hipoxemia grave e, é claro, né, numa situação como essa aqui, o retorno de sangue que tem que chegar no coração vai estar reduzido, porque aquele pulmão está todo comprimido. Então, diminuição do retorno venoso, isso vai levar a síndrome de baixo débito, uma hipoxemia importante, esse paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito. Então, por isso que um tratamento de um pneumotórax hipertensivo por quê? Porque ele vai comprimindo as estruturas próximas, em especial a área cardíaca. Esse tratamento do pneumotórax hipertensivo, ele tem que ser de imediato. E qual é o tratamento, Eduardo? É colocar um dreno no tórax com uma coluna de selo d'água para que aquela pressão positiva, com a grande quantidade de ar ali no parênquima pulmonar, aquele ar ele consiga sair do pulmão, seja drenado para essa coluna de selo d'água. Então, uma outra situação que pode acontecer, inclusive previamente a do pneumotórax, se esse pulmão perfurar, esse ar ele pode inicialmente vir para aqui, para o espaço mediastino, né, ao redor do coração, que é o que a gente chama de pneumomediastino. Então, o paciente ele pode ter inicialmente, até antes mesmo de um pneumotórax, um pneumomediastino. Ou mesmo o pneumotórax ele pode ser tão acentuado que o paciente pode evoluir para o que a gente chama de enfisema subcutâneo. Isso aqui é uma imagem em cão, só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de ar que tem entre o tecido subcutâneo e a caixa torácica desse animal. Então, tudo isso aqui é presença de ar. Eu já vi, só para vocês terem uma ideia, um paciente fazendo um enfisema subcutâneo que pegou toda a região da face, o paciente ficou com a face bem edemaciada, você colocava o dedo na face, era feito aquele plástico bolha que você vai furando assim. Então, só com presença de ar no espaço subcutâneo. Então, Eduardo, nessas situações de enfisema subcutâneo, uma vez sendo cessado aquele estímulo, ou seja, o que está levando o ar ir para esse espaço subcutâneo, aos poucos vai havendo a reabsorção do tecido subcutâneo da presença desse ar e sem precisar fazer nada, o paciente ele vai desinchando, deixando de ter ar ali no espaço subcutâneo. No entanto, é necessário que se corrija a causa que levou o paciente ao enfisema subcutâneo, que muitas vezes é uma perfuração do parênquima pulmonar, e às vezes é uma fístulazinha, né? Perfurou, fez uma fístula, né? E houve essa continuidade da passagem do ar para o espaço pleural e para o espaço subcutâneo. Então tem que corrigir essa fístula, ok? Mas para o enfisema subcutâneo, por si só, há uma reversão do quadro. Aqui, só mostrando para vocês aquele raio-x de tórax com o pneumotórax. E aqui, presença de ar no espaço pleural, um importante enfisema subcutâneo, um importante pneumotórax, e esse ar também extravasou para o espaço subcutâneo. Olha aqui, entre a pele e a caixa torácica, vocês estão vendo aqui a presença de ar nesse espaço aqui que a gente chama de enfisema subcutâneo. Nessa imagem de tomografia computadorizada está dando para ver bem melhor. Então, qual é o tratamento do pneumotórax? O tratamento ele pode ser clínico. Se o pneumotórax é de pequena monta, ou seja, é aquele pneumotórax bem pequenininho, uma lâmina de pneumotórax, mal está produzindo hipoxemia, pouca dor. Então, o que é que tem que ser feito? Promove a analgesia para diminuir a dor, faz com que o paciente fique em repouso, em observação. Muitas vezes esse paciente vai para a UTI só para ficar acompanhando e associado a isso oxigenoterapia para corrigir a hipoxemia. Já se o pneumotórax é de moderada a grande monta ou a grande volume, aí sim esse paciente tem que ser submetido a uma drenagem torácica com selo d'água. Vou mostrar já já. Já se o pneumotórax é grande ainda, está acontecendo colapso, ou ele tem uma fístula ali que não resolve, que está alimentando aquele pneumotórax, ou mesmo são pneumotórax por recidiva. Por exemplo, como eu falei no início, né? Tem pacientes que nascem com blebs, bolhas no pulmão, então ele vai lá. Tinha uma aluna de fisioterapia, inclusive, que tinha uma irmã que nasceu com essas blebs, então ela já tinha feito mais de 2, 3 episódios de pneumotórax, romper espontaneamente. Então, ela foi para um outro tipo de correção, que é uma correção cirúrgica. Ela colocou um talco
entre o folheto visceral e o folheto parietal para evitar a ruptura desse ar. E a gente vai mostrar mais na frente. Então, todas essas são possibilidades para o tratamento do pneumotórax. Lembrando que o pneumotórax moderado a grande volume é o que já se faz, a drenagem torácica com selo d'água. Então, olha aqui, ó, drenagem torácica com dreno tubular em selo d'água. Então, é colocado esse dreno aqui no tórax, geralmente entre o sexto e sétimo espaço intercostal, na lateral, né? Coloca-se uma coluna de selo d'água e abre isso aqui, a pressão lá dentro do tórax vai estar bem maior do que nessa coluna de selo d'água, e aí esse ar vai sair e vai borbulhar isso aqui. Conforme você for vendo borbulhando essa coluna de selo d'água, significa dizer o quê? Significa dizer que está saindo ar do parênquima pulmonar para essa coluna de selo d'água. Então, depois se faz um raio-x de tórax e vai vendo que vai acontecendo o quê? Com a saída do ar, o pulmão vai se expandindo. Então, olha aqui, ó. O dreno ele é colocado para drenar ar, o dreno é colocado aqui embaixo, próximo do sexto, sétimo espaço intercostal e direcionado para cima. Lembrando que o ar, a tendência dele é ir para cima, né? Então é mais ou menos essa posição. Se fosse para drenar líquido, esse dreno seria posicionado aqui para baixo. Mas como é para drenar ar, ele é posicionado para cima. Então olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui um pneumotórax, olha bem grande aqui, ó. A imagem está meio ruim, mas olha como está desviando o coração para o lado direito. Então aqui está bem mais preto do que esse lado e bem maior o tamanho, né? Depois que foi colocado o dreno torácico, olha lá, ó, um dreno torácico com coluna, né, de selo d'água, esse ar foi saindo para o dreno e, consequentemente, o pulmão foi expandido. Olha como a área cardíaca, que estava totalmente desviada para o lado direito, ela voltou para a sua posição normal. Então, isso foi o tratamento com que uma drenagem torácica com um dreno de selo d'água. Então, aqui só mostrando mais ou menos onde deve ser a incisão, né? Então, é necessário um cirurgião torácico. Alguns médicos intensivistas, eles fazem isso, né? Porque às vezes é comum o paciente no ambiente de terapia intensiva evoluir com pneumotórax. É feita uma analgesia local e é perfurado aqui no espaço entre as últimas costelas e introduzido esse dreno, e esse dreno deve ficar posicionado aqui para cima para drenar. Lembrando que esse tubo aqui vai estar conectado a uma coluna de selo d'água, onde vai estar saindo ar de dentro do pulmão para essa coluna de selo d'água. Algumas situações podem ser necessárias, por exemplo, quando o paciente tem uma fístula broncopleural persistente, né? Às vezes ele tem uma perfuração do pulmão e aí fica alimentando a saída do ar do pulmão para o espaço pleural. Aí o que tem que ser feito? Correção dessa fístula. Então, é feito uma toracotomia, abre mesmo o tórax, né? E vai lá e sutura o pulmão para correção da fístula. Uma outra possibilidade, quando um dreno só ele não consegue reabsorver a presença daquele ar, se coloca um dreno, inicialmente, aqui o paciente está até com 2 drenos de selo d'água, mas bastava um dreno. Esse dreno ele é conectado a uma outra drenagem com coluna de selo d'água, que é conectado aqui, ó, a um aspirador por aspiração contínua. Lembrando que um aspirador é uma pressão negativa. Então, essa pressão negativa ela é gerada para esse primeiro dreno com coluna de selo d'água, que passa para esse outro dreno aqui e ajuda a puxar o ar que está no espaço pleural para essa coluna de selo d'água e, consequentemente, para essa outra. Então, ajuda para promover, de fato, a retirada de todo o ar e a expansão do pulmão. Isso é o que nós chamamos de drenagem com selo d'água, conectada a um sistema de aspiração contínua, né? Uma pressão negativa. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, como eu já coloquei, pode ser desde uma pleurodese, né? Que é colar o pulmão, juntar os 2 folhetos, né? O folheto visceral e o folheto parietal. Fazer uma toracotomia para decorticar, tirar um pedaço do pulmão. Às vezes, isso é comum, às vezes, quando o paciente tem um pneumotórax, ele é um DPOC e tem várias
presença de várias bolhas, aí retira aquelas bolhas, ou mesmo a presença de blebs, retira aquelas blebs para evitar, retira aquele pedaço do pulmão para evitar que esse paciente evolua para novos episódios de pneumotórax. A pleurodrese é através de um dreno, né, coloca uma substância esclerosante, um talco, para promover exatamente a colar, né, esses dois folhetos parietal e visceral. Quais são as indicações disso? Quando o paciente tem um encarceramento pulmonar, né, quando ele tem uma fístula broncopleural persistente e quando ele tem pneumotórax recorrentes. Aí sim tem indicação de fazer a pleurodese. Aqui só mostrando que pode ser feita uma toracotomia, né, aberta, ou uma toracoscopia. Ambas as situações pode-se inserir a presença desse talco, dessa substância esclerosante, ou mesmo fazer a retirada de um pedaço do pulmão, que a gente chama de decorticação pulmonar. Ok? Então, assim, o que eu tinha para passar para vocês em relação ao pneumotórax é isso, né? Salientando que o tratamento do pneumotórax ele vai depender do tamanho do pneumotórax, podendo ser desde um tratamento clínico até uma intervenção cirúrgica com uma colocação de um dreno com selo d'água, ou mesmo uma decorticação, a retirada de um pedaço do pulmão, uma pleurodese ou coisas desse tipo, e que nada mais é do que a presença de ar no espaço pleural, ok? Então agora fico disponível aí para tirar as dúvidas de vocês.